No Justiça Legal de hoje, você vai conferir um bate-papo sobre a aplicação da constelação sistêmica no Judiciário Catarinense, com a analista jurídica Magda Figgenbaum. E no quadro Entrevista, a nossa convidada é a juíza Carolina Ranzolin Nerbas Freta, que veio conversar conosco a respeito dos 10 anos da Lei de Drogas no Brasil. Acompanhem também no quadro Isso é Legal uma reportagem sobre a Escola de Oleiros, que fica no município de São José, na Grande Florianópolis, e mantém viva a tradição trazida para Santa Catarina pelos colonizadores. E a partir de agora você vai ver como foi a inauguração do Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do município de Guaramirim, localizado no Vale do Itajaí. Uma cerimônia marcou a inauguração oficial do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania no Fórum de Guaramirim, no norte de Santa Catarina. O Sejusc, como é conhecido, tem por objetivo a resolução de conflitos através da mediação e da conciliação entre as partes. Hoje é a nossa cerimônia oficial, né? Ele já vem funcionando há mais de ano já, nesse ambiente, anteriormente na sala de audiências e hoje nesse ambiente, né? Ele está iniciando, numa fase só com conciliações processuais, ele ainda não está englobando conciliações pré-processuais, né? Mas ele já vem tendo um excelente êxito aí nesses meses que se passaram, né? E hoje daí é a nossa cereja do bolo com a inauguração oficial para a instalação do órgão oficial, né? O servidor Edson Lunardi, que trabalha e acompanha diariamente a rotina do Sejusc, acredita que o serviço também serve de conscientização social. As pessoas estão efetivamente participando diretamente da decisão para aquela demanda, e elas cumprem voluntariamente, com um maior nível de voluntariedade, elas cumprem aquela decisão que ficou homologada. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina comemora mais uma unidade entregue ao Estado e defende que esse tipo de serviço ajuda a desafogar o sistema judiciário. Efetivamente, nós procuramos aqui dar a solução aos problemas que são ditos de pequena monta, mas quem tem um procedimento, um processo, para ele nunca é um processo que é significante. Então, essa solução, que é o juizado especial, antigamente chamado de juizado das pequenas causas, visa desafogar o judiciário, porque a demanda hoje é muito grande, a demanda de processo, a pletora de processos que se acumulam nos tribunais é muito grande, e essa efetivamente é uma válvula que nós podemos utilizar para resolver, em parte, o problema existente no judiciário. O coordenador do projeto afirma que o Sejusc já é um sucesso na região e planeja ampliar os serviços oferecidos. A gente não tem estatística oficial, né? Mas a gente consegue perceber na prática que o êxito está sendo muito interessante, né? Principalmente nas áreas mais sociais, né? De direito de família, né? Que ele já vinha... A gente já tinha essa prática na comarca, né, e que essa prática só foi deslocada para esse órgão, né? E essa prática já se mostrava exitosa e agora a gente está investindo cada vez mais para, eventualmente, ampliar esse serviço para a comunidade, quem sabe para a conciliação pré-processual, num breve espaço de tempo, né? E também a gente já está pensando em desenvolver outros serviços através do Sejusc, como, por exemplo, as oficinas de parentalidade. Para saber mais sobre a aplicação das constelações sistêmicas no Judiciário Catarinense, a nossa equipe de reportagem foi conversar com a analista jurídica Magda Figgenbaum. Acompanhe. A fim de humanizar as práticas de conciliação no judiciário, cada vez mais os operadores do direito têm buscado soluções alternativas para as resoluções dos conflitos, principalmente em áreas relacionadas ao direito da família. Segundo os especialistas, as constelações sistêmicas podem ser consideradas uma dessas soluções. E para falar sobre o assunto, nós estamos aqui com a Magda, que é servidora do Tribunal de Justiça e que apresentou um projeto de aplicação das constelações sistêmicas no judiciário, por meio do mestrado profissional decorrente do convênio TJSC e UFSC. Olá, Magda, como surgiu a ideia de abordar esse tema em sua pesquisa? Essa ideia surgiu de um anseio que eu tenho desde 2012, que foi o ano em que eu conheci as constelações pela primeira vez, para tratar de uma questão pessoal. E, a partir disso, eu percebi como essa técnica foi capaz de solucionar de forma muito efetiva aquele problema, de uma forma muito rápida. E logo, na primeira impressão que eu tive
com os resultados, me veio muito a questão assim, que seria maravilhoso se a gente pudesse trazer isso para o judiciário, para as nossas questões. E aí ficou essa vontade, até que pouco tempo depois eu descobri que já havia, poucos meses depois eu descobri que já havia um juiz na Bahia que estava aplicando essa técnica com já resultados bastante satisfatórios. E aí isso me motivou a procurar ir atrás, estudar e ver formas de viabilizar a trazer esse projeto para cá. Então, eu estudei mais sobre mediação, fiz o curso de formação em constelações e participei ano passado do programa Rodízio de Funções, que foi ofertado pelo Tribunal de Justiça, e foi ali que eu percebi que a aplicação das constelações seria de uma importância enorme, porque surgiram muitas questões envolvendo crianças, e numa entrevista pessoal lá que a assistente social fez com uma delas, deu para perceber a dor que ela carregava pela briga dos pais, e isso me tocou muito. Pelos seus estudos, você acredita que a técnica das constelações sistêmicas tem uma eficácia maior na resolução dos conflitos familiares? Sim, porque através dela a gente consegue acessar informações que não são conscientes quando um conflito se mostra. Então, através de representação daqueles membros do sistema familiar, é possível acessar certas dinâmicas e perceber onde que está um bloqueio, ou onde tem algum emaranhado que faz com que aquele conflito surja. E em outras técnicas isso não é possível. O processo mesmo, hoje em dia, como ele é posto, ele acessa muito pouco do problema mesmo, né? Ele aborda só muito superficialmente as questões e muitas vezes potencializa o conflito. É o que a gente tem visto muito na prática. E a constelação sistêmica, a técnica, ela pode ser aplicada a diversos casos ou ela se restringe a casos específicos? Não, ela pode ser aplicada a diversos casos, dentro da área de família, mas também em questões de inventário, processo de adoção, heranças, direito empresarial, falência. Já há notícias de aplicação em execuções fiscais lá em Brasília, grandes devedores, e inúmeras outras possibilidades, a violência doméstica. A aplicação realmente é ampla mesmo. E na prática, como é que esse trabalho vai ser realizado dentro do Judiciário Catarinense? Bom, a princípio a gente vai começar com um projeto piloto dentro do escritório modelo da Universidade Federal de Santa Catarina, junto com os alunos da 7ª fase do curso de Direito da UFSC. Em média, 12 alunos vão participar e eles vão selecionar conflitos familiares que chegam ao escritório modelo e a gente vai analisar quais são os casos. Geralmente envolve guarda, divórcio, alimentos. E, a partir dessas situações, a gente vai entrevistar as pessoas, vai indagar elas se elas têm interesse em participar dessa vivência. E aí faremos com cada uma delas, a partir de maio, provavelmente a gente começa a aplicar as constelações lá. Então, trazendo essa nova abordagem, essa nova ferramenta, essa nova visão para os alunos que, durante o curso de Direito, tem muito só o contato com a parte processual, litigiosa, ver o direito muito só focado no litígio. Então, a ideia é trazer essa nova visão e também já agregar como um benefício, a ideia é fazer com que esse conflito nem ingresse no judiciário. Então, junta vários benefícios aí. E agora chegou aquela hora de darmos uma pausa nas notícias do Judiciário para mostrar o que Santa Catarina tem de mais bacana no quadro Isso é Legal. E essa semana a nossa equipe foi visitar a Escola de Oleiros, que fica no município de São José, na Grande Florianópolis, e oferece cursos gratuitos a quem quer manter uma tradição de séculos do nosso estado. Olaria é o local onde se produz objetos que usam barro ou argila como matéria-prima. No bairro Ponta de Baixo, em São José, na Grande Florianópolis, existe a única escola de oleiros da América Latina.
A escola ela iniciou em 1992, somos em 114 alunos e somos em 6 funcionários. Somos uma escola municipal da Prefeitura de São José e quem nos mantém, quem nos rege, além da Prefeitura, é a Fundação Municipal de Cultura e Turismo também de São José. As aulas acontecem 2 vezes por semana, terças e quintas segundas e quartas ou terças e quintas. A escola ela oferece 3 cursos distintos. O torno, que é o mais importante da escola, né? O mais tradicional, onde os alunos aprendem a tocar a roda com o pé e em cima eles fazem as peças torneadas, vasos, panelas, pratos, canecas. E oferecemos outros 2 cursos que são na mesa, que a gente chama, né? Que é o figurativo e a modelagem. E o curso mais procurado aqui da Escola de Oleiros é o torno, que é esse bem tradicional mesmo, onde o aluno fica girando com o pé manualmente a roda. O Rafael está aqui, ele é apaixonado por essa técnica. Rafael, qual que é a principal dificuldade quando se começa nessa técnica? A principal dificuldade é centrar o barro, né? Porque se tu não centra ele no início ali muito bem, para levantar o cilindro aqui já fica bem difícil, né? Ele começa a sair e depois a dificuldade maior é o cilindro. Outra técnica que encanta os alunos é o figurativo, que exige muita precisão dos movimentos e faz sucesso entre as mulheres. O figurativo ele era a parte feminina das olarias. As mulheres de figureira e as filhas mais velhas faziam as figurinhas, os bonequinhos, bichinhos, mesinhas, cadeirinhas, com o objetivo de presentear as crianças nas datas importantes. Tendo em vista que quando chegaram aqui os açorianos, não tinha indústria de brinquedo. Então, os brinquedos eram confeccionados na família. Como o pessoal era ligado às olarias, essas peças eram feitas em cerâmica, né? E depois coloridas, e isso fascinava as crianças. Hoje, o figurativo, ele se tornou um souvenir, né? Que é uma lembrança que o turista leva do local onde ele passou. A modelagem é outra técnica que requer atenção e precisão nos movimentos. A Denise já fez vários cursos e agora quer se especializar ainda mais. Com os professores aqui, a gente vai entrando nessa matéria que ela é muito generosa, né? Mas que é manhosa e a gente precisa ter a forma, o jeito de fazer com que ela aceite aquilo que a gente quer dar para ela. E eu encontrei aqui na escola a figureira mais antiga da cidade, a Dona Marta, que é filha inclusive do dono, do cara que comprou aqui logo no início, né, Dona Marta? Ele construiu aqui. Aqui ele comprou tudo vazio, daí ele construiu a olaria aqui. E a Dona Marta estava dizendo que ela já é professora aposentada, mas que ela não consegue ficar longe daqui. Tamanha paixão. E aqui desde os 7 anos eu fiquei aqui. Ajudava o meu pai, que eu já gostava. Tinha que brunir as moringas com pedrinha. Aí a gente fazia tudo assim para ficar bem lisinho, tudo. E eu adorava já mexer em tudo aqui. Com tantos materiais lindos produzidos pelos alunos e professores, a Escola de Olaria também comercializa as peças. A gente tem um bazar na escola, que são peças feitas pelos professores quando nós não temos aula. Nós temos aulas de segunda a quinta-feira com os alunos e na sexta-feira nós temos o projeto Conhecer São José, que nós atendemos as escolas de fora, nós atendemos pessoas que vêm de fora, grupos até fora do estado. Vem muita gente conhecer. Então, nessa sexta-feira, a gente, além de atender esse pessoal, os professores, eles também produzem essas peças para a gente estar comercializando. Os interessados em fazer cursos da Escola de Oleiros de São José devem entrar em contato pelo telefone 48 3343 3487, das 2 da tarde às 10 da noite.
E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, uma conversa com a magistrada Carolina Ranzolin Nerbas Freta, que fala a respeito dos 10 anos da Lei de Drogas no Brasil. É logo depois do intervalo, não sai daí, voltamos já. A lei que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas foi criada há 10 anos no Brasil, mas os números no país ainda são preocupantes. Segundo pesquisa recente feita pelo IBGE, a quantidade de usuários de drogas ilícitas de 13 a 15 anos aumentou. Em 2009 era de 7,3% e passou para 9% em 2015. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a juíza Carolina Ranzolin. Juíza, eu abro essa entrevista perguntando sobre os resultados dessa lei de drogas no Brasil. Qual a sua opinião sobre o que ela trouxe de positivo efetivamente? Bom, a Lei 11.343 de 2006, então já criada há mais de 10 anos, ela trouxe avanços, sim, no âmbito da discussão sobre drogas. Ela substituiu a Lei 6368 de 76, que era uma lei exclusivamente repressora, editada antes do processo de democratização brasileira. E essa nova lei, então, ela trouxe o assunto para drogas não exclusivamente na área de repressão, mas também na área da saúde e assistência social ao usuário ou dependente de droga. Então, isso foi um avanço importante. Outro avanço importante foi que ela não descriminalizou por completo, mas essa lei admitiu a aplicação de penas apenas restritivas de direito para o usuário dependente, inviabilizando então a sua prisão, quer preventiva ou em flagrante. Ela também agravou as penas do crime de tráfico de drogas, quis diferenciar o pequeno traficante do grande traficante, e a inclusão então da assistência social e da saúde nesse âmbito de drogas também foi muito importante. E a senhora vê algum tipo de retrocesso? Eu não digo retrocesso, a lei avançou em muito, mas houve falhas na lei. Por exemplo, uma das falhas que mais se discute, e é quase uma unanimidade entre os juristas, é que ela não traçou critérios objetivos para diferenciar o usuário do traficante. Como, por exemplo, colocar um limite de droga a ser portado pelo usuário, a diferenciá-lo do traficante. E isso ocasionou o quê? Que, às vezes, uma mesma conduta possa ter julgamentos distintos entre diferenciar um usuário e um traficante. Então, leva para o sistema carcerário pessoas numa mesma situação, só que com julgamentos distintos. Então, isso não foi bom e tem que ser feita uma ampla discussão sobre essa lei. E esses 10 anos é um momento importante para isso, para que algumas coisas possam avançar ainda mais no que se refere à prevenção ao uso de drogas e à repressão do crime de tráfico de drogas. Esse estudo do IBGE que eu citei no início, ele questionou esses adolescentes de 13 a 15 anos sobre o uso específico da maconha. E segundo os dados que eu estou olhando aqui, 4,1% desses estudantes revelaram ter fumado nos últimos 30 dias da data da pesquisa. Ao mesmo tempo que esse número parece assustar a gente, porque a gente está falando de adolescentes, alguns países da vanguarda do mundo, da Europa, América do Norte, países vizinhos aqui, Argentina, Chile, Uruguai, eles caminham para aceitar esse consumo, muito mais do que a gente aceita hoje em dia aqui. Eu queria saber, na sua opinião, se esse é o caminho pro Brasil no quesito maconha. É legalizar, é aceitar, é taxar, é pôr impostos nesse setor, porque se você legaliza, vira um imposto, vira uma indústria. Qual é a sua visão sobre esse assunto? Eu acho que a descriminalização, agora então falando especificamente do uso da maconha, eu acho que é uma discussão que tem que ser sim travada, mas tem que ser travada num âmbito técnico, de trazer para essa discussão as ciências da antropologia, sociologia, ciências políticas e principalmente a medicina. E essa discussão tem que ser séria e não acalorada ou apaixonada como se tem visto aqui no Brasil. É um caminho, os países que você citou, eles realmente traçaram esse caminho, mas o Brasil é um país de dimensão continental, tem uma diversificação cultural muito grande,
E eu sou um pouco cética nesse assunto, porque eu não acredito que o Brasil hoje tenha estruturalmente ou culturalmente está preparado para aceitar uma demanda que vai vir dessa liberação do consumo da maconha. Eu acho, então, que tem que ter uma discussão mais séria e muita coisa antes disso tem que evoluir no Brasil para que esse assunto possa vir para a realidade. Como a questão da saúde e assistência social, que hoje, com a proibição severa que tem, é muito pouca, a gente vê pouca discussão, uma real ressocialização do usuário dependente de droga. Então, essa demanda vai crescer e muito se houver uma descriminalização do uso de drogas, ou da maconha, ou de outras, enfim. E acho que o Brasil ainda não está preparado para receber essa demanda. Ainda citando o caso do Uruguai, no nosso país vizinho, após a regulação da maconha, as mortes por tráfico chegaram a 0, segundo o secretário nacional de drogas do próprio Uruguai. E a legalização diminuiria os crimes relacionados ao tráfico de drogas no Brasil, uma vez que já não seria mais crime comercializar maconha? Olha, veja bem, o uso de drogas ele tem efeitos nefastos, não só no usuário, mas na sua família, o tecido social todo que envolve. E o tráfico de drogas, ele agrega a eles outros tipos de crime igualmente graves, como roubos, furtos e até homicídios. Os estudos comprovam isso, né, no Uruguai e outros países, mas como eu falei, o Brasil tem que evoluir muito ainda em outras áreas de segurança pública, de saúde e assistência social, para que quando esse assunto virar realidade, esteja pronto para suprir essa demanda. Porque se não houver essa estruturação necessária para realmente se discutir de forma séria esse tema, eu não vejo que essa descriminalização pura e simples do uso de drogas vai trazer muitos benefícios para a sociedade. Então, volto a dizer, é um assunto que precisa ser discutido, mas de forma séria, com a estruturação do Estado, para que a gente realmente veja um efeito positivo da descriminalização do uso ou até mesmo do tráfico de drogas no Brasil. Caso a maconha fosse descriminalizada, a senhora acredita que haveria um aumento de consumo de outras drogas? A maconha é considerada uma droga mais leve, mas ela sim traz, um trampolim para o uso exatamente, para uso de outras drogas, porque ela traz esse usuário para um ambiente onde se comercializa outras drogas, traz o usuário para um ambiente onde se usa outras drogas mais pesadas. O juiz de direito do estado do Amazonas, Luiz Carlos Valois, ele afirmou em uma entrevista que o judiciário tem permitido à polícia agir como juiz. Tem sido um judiciário policial, segundo ele, porque autoriza que a testemunha seja unicamente o policial. Quer dizer, o PM na rua te prende, te acusa e ainda é testemunha do processo. Segundo ele, então, o judiciário tem permitido isso. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu discordo desse entendimento. O policial ele é uma testemunha no processo como outra qualquer. Ele não julga o processo, ele vem ao processo relatar fatos e ao juiz, sim, da causa, que vai sopesar esses fatos relatados com a lei aplicável ao caso e vai dar a sua sentença, né? Como qualquer testemunha, a gente crê que o policial está falando a verdade até que haja uma outra prova em contrário. Então, isso é um entendimento unânime nos tribunais de que o testemunho do policial tem sim validade e há possibilidade de se fazer prova em contrário. Então, normalmente o testemunho do policial não é a única causa que vai levar um traficante ou um usuário de drogas a uma condenação. Tem outros fatores que podem contribuir para corroborar ou não com a palavra do policial. Então, eu acho essa uma visão muito exagerada do testemunho do policial no processo. Ele é importante, assim como outras provas. E assim, num crime de tráfico de drogas, que normalmente envolve uso de armas, homicídios e outros crimes, como eu já falei, é muito difícil tu trazer a juízo uma testemunha que vai testemunhar contra um traficante, né, ou que está envolvida com isso. Então, eu acredito na palavra de qualquer testemunha, seja ela policial ou não, até que haja uma comprovação efetiva em contrário. Senão, aquela testemunha tem sim plena validade. E quais são os avanços que você vê necessários e urgentes para o Brasil nesse quesito drogas, tanto no âmbito judiciário quanto no âmbito de educação escolar, de prevenção?
uma vez que os números de uso de drogas por adolescentes já assusta, isso é a pesquisa de 2015, e hoje acredito que deve ser maior ainda. Eu entendo que a repressão não deve ser a protagonista da história na prevenção do uso de drogas. Eu acho que tem que ter um trabalho todo anterior, né, de prevenção do uso de drogas, de inserção do usuário dependente de drogas na sociedade de uma forma adequada, porque é multifatorial a questão da droga. Ela não é simplesmente da esfera jurídica. Ela tem todo um arcabouço de problemas antes de que esse problema venha para a área jurídica. Então, tem que se trabalhar lá desde o início. O usuário de drogas, ele não pode ser levado a uma condição fatal de que se eu sou usuário, vou virar traficante e assim eu vou ser punido. Não, tem que ter toda uma prevenção anterior na área da saúde, assistência social, em ciências políticas, na medicina, para prevenir que essa questão venha unicamente para o direito penal. Hoje se observa um aumento exponencial de encarcerados em decorrente do tráfico de drogas, e isso é muito ruim, né? E esse número é crescente, ele não para. Por quê? Exatamente porque não há políticas públicas que trabalhem lá no início do problema. E eu falo aqui de educação, de lazer, de saúde, de esporte. Então, enquanto não houver uma atenção para essa área, para essas áreas, a gente vai continuar apenas punindo o traficante ou o usuário de drogas. Até porque deve ser um comércio de muito giro de capital, né? Sim. Tratando, obviamente, como é uma coisa irregular, a gente não tem estudo sobre o quanto gira uma boca de fumo, mas deve ser um giro muito alto, deve movimentar muito dinheiro, uma indústria que emprega muita gente, inclusive, né? De forma irregular, mas... Sim, ele é um mercado muito interessante, ele traz um dinheiro fácil e muito rápido. Só que o que acontece hoje em dia? A gente está vendo ser punido apenas aquele traficante que vende a droga no varejo. Não há um interesse ou não há uma estrutura do Estado, e aí eu falo Estado como um todo, de investigar e identificar os grandes traficantes. Que estão em bairros nobres da cidade. Exatamente. Então, quem está sendo preso é o elo fraco dessa relação comercial do tráfico de drogas, porque aquele traficante do varejo que é preso, ele é rapidamente substituído. Porque há um mercado para isso, há mão de obra para isso, enquanto que o traficante, aquele que provavelmente faz o tráfico internacional, o Brasil não é produtor de cocaína, então essa droga vem de fora, então esse grande traficante, é mais difícil de identificá-lo e puni-lo. Então, por isso que hoje a maioria do tráfico que se prende é aquele traficante pequeno do varejo. Então, está faltando essa estrutura de realmente identificar e punir o grande traficante. Perfeito. Para a gente fechar a entrevista, pensando no futuro, o que deveria ser feito no Brasil, de acordo com a sua visão? Para onde a gente está caminhando, juíza? Eu acho que as políticas públicas estão escassas nesse âmbito. Né? A partir do momento que se tem uma criança na escola, aprendendo efetivamente, a partir do momento que se tem um adolescente engrenado na sociedade através do esporte, através do lazer, através da cultura, a gente vai diminuir a incidência do uso e do tráfico de drogas. Enquanto não houver essa política de assistir crianças e adolescentes, principalmente os menos favorecidos, a gente vai continuar vendo uma demanda crescente, tanto no uso quanto no tráfico de drogas. Então, é por isso que o Brasil tem que estar preparado para uma eventual descriminalização do uso ou até do tráfico de drogas nesse início. Enquanto não se investir no início da questão, não vai adiantar construir presídios, vão ser construídos vários e a gente ainda assim vai ter falta de vagas para a punição do traficante. Perfeito, juíza. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O programa Justiça Legal dessa semana fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Até lá!